da política, assim, mas ainda dentro dessa história da realidade, né, a realidade social, vocês acabaram de escrever uma série que é um falso reality show Supermax, né? Escreveram juntos, né? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa série e também sobre essa... Você falou da dependência que existe da literatura em relação à autoficção, mas isso também é uma dependência da cultura em relação à realidade. As coisas que são reais, super reais, que estão acontecendo agora, são verossímeis. Existe esse vício em realidade. Como é que vocês veem? Não concordo com isso não, cara. Acho que é o contrário. Do ponto de vista de indústria cultural, de televisão, etc., as pessoas justamente estão procurando justamente o que não é real. Se não fosse assim, Game of Thrones não seria campeão de audiência. As pessoas estão muito atrás da fantasia, sim, até para um pouco suportar a compressão da realidade. No nosso caso específico, talvez o Bonassi tenha até uma visão diferente, mas me pareceu o seguinte: nós escrevemos 4 temporadas de policiais que eram exatamente coladas no real, muito coladas no real. Força-tarefa era o dia a dia da polícia, a ponto de espectadores dizerem: os 2 roteiristas são muito espertos, né? Eles leem uma notícia no jornal e transformam em ficção, sem saber o trabalho que dá você criar, não é bem assim. O Caçador, que foi o que nós fizemos uma temporada depois, que foi o Era 2 anos, e na sequência eu acho que nós paramos um pouco. Quando eu digo nós, eu digo eu, o Fernando Bonassi, e o diretor com quem a gente vinha trabalhando, que é o Zé Alvarenga. Nesse momento me pareceu que fazer outra série colada no real não ia nos seduzir. Tanto que levou um certo tempo para que a gente definisse o que era Supermax. E eu confesso para você que eu tenho muita dificuldade para classificar isso hoje, dado todo o trajeto que aconteceu nesse ano e meio que a gente levou para criar a série. Eu acho que não dá para afirmar que é uma série, não é um reality show, é uma série de terror, é uma série de fantástico, é uma série que tem um componente real, que está lá esfregado na cara de todo mundo. E, na verdade, nós fizemos um mix. Então me pareceu assim, para nós, porque você não gosta, quando você cria, de pisar sobre as suas pegadas. Eu acho isso, eu tento isso na literatura. Não tem a menor graça se eu estou escrevendo algo que eu sinto que eu já fiz. E na televisão não foi diferente. A gente poderia fazer a segunda temporada do Caçador, a gente poderia fazer mais uma temporada do Força-Tarefa. Eu tenho a impressão que dá para fazer e servir ao público o mesmo, mais do mesmo, e funcionar. Mas a nós, criadores, o que nos inquieta é a possibilidade do desafio. É fazer algo que a gente não conhece. Nesse caso foi radical. Daí a gente teve que contar com a ajuda de pessoas que conhecem. Nós chamamos um grupo de roteiristas, cada um especializado numa área. O Rafael Dracon, que é da literatura de fantasia. Trouxemos o Rafael Montes, que é da literatura policial, exclusivamente. Trouxemos a Carolina, a Rojas. Juliana Rojas, que é de um cinema de uma instabilidade, não pode nem ser chamado de um cinema de terror. Trouxemos o Denison Ramalho, que é do cinema de terror. Então nós fizemos esse mix todo, mais o Braulio Mantovani e a mulher dele, a Carolina Couto, formou um time muito interessante para debater em cima das ideias que a gente havia proposto inicialmente, e aí então a série foi criada. Ela sai de um reality show, ela se transforma ora numa coisa de suspense, numa luta por sobrevivência, com mescla da coisa do fantástico, do terror, e isso tudo no coração da Amazônia. Mais brasileiro que assim. Bonassi, como é que é escrever em conjunto? Como é que funciona esse Writers Room na Globo? Assim? Vocês são os cabeças do roteiro, aí vocês falam com os roteiristas? No caso do Writing Room do Supermax, a gente definiu o projeto com a Varenga, nós dois mais o Varenga. Mas essa ideia, como é que surgiu a ideia desse? A ideia surgiu como um policial no primeiro momento. A gente queria fazer algo num lugar de confinamento, confinamento radical. Isso foi uma primeira ideia. O Alvarenga entrou na história e aí surgiu o reality show. Vamos a gente misturou naquele carro. A prisão de segurança máxima, que está localizada no coração da Amazônia. Algo acontece e o reality deixa de ser reality logo no primeiro dia. Só que daí os participantes não têm certeza durante um longo tempo se o reality está valendo ou não, porque as provas estão lá. Então para nós foi uma coisa assim, ir descobrindo passo a passo. Havia esse embrião inicial, nós reabrimos todas as sinopses quando da chegada da equipe. Isso é o que mudou. Abrimos todas as sinopses. Porque em geral é o seguinte, não desculpa. Tem hierarquia, né? Não é hierarquia. Em geral, como é que é na indústria cultural? A gente aqui resolve que a novela é isso, isso, aquilo, e a gente passa um pedaço para você, um pedaço para ele, um pedaço para ela, e cada um vai para casa, executa a sua marmita e traz para o lanche coletivo. Não. A gente, quando descobriu que vinha essa gente muito boa trabalhar, que é um problema da indústria, não saber lidar com as individualidades dos criadores, a gente reabriu a sinopse. E aí entra o Writing Room.
Num primeiro momento a gente fecha a sinopse e fecha a série para que a indústria se assenhore do que tem, entenda o que quer e fala. Vamos fazer isso. No instante em que chama mais 6 caras bacanas, a gente reabre o conteúdo. Então todo mundo rediscute a sinopse e quando o cara pega um pedaço para ir para casa, aquele pedaço ele inventou. Então é diferente a relação que o sujeito tem com o argumento. Ele não vai botar em pé uma bula que ele ganhou de alguém. Ele participou da construção da estrutura, entendeu? Então a gente fez isso porque a gente é da literatura, porque a gente sabe que cada um pode contribuir com algo diferente, não com algo igual. Quando você lida com gente diferente, cada um tem algo a dar. Não acredito em fusão. Acredito ao contrário, que tem 5 coisas diferentes em cada episódio, porque tem 5 escritores diferentes lá, então tem momentos diferentes. Agora, acho importante te alertar que a realidade, a indústria está cagando para a realidade. A realidade não interessa. O que interessa é a audiência. Se a audiência nesse momento é Harry Potter, se explode alguma coisa na cabeça de um menino, é um menino. Se amanhã será a história de uma prostituta que rala no Vietnã, a realidade naquele momento interessa a indústria. A indústria interessa vender no intervalo, cara, e se capitalizar. Então, o que parecer curioso e interessante, a indústria vai atrás, inclusive de profissionais da literatura, como acontece no Brasil. E como lidar com tantos egos aí? São vários escritores de altíssimo A melhor nível. ideia prevalece, bicho. Fodam-se os egos também. Como é que você sabe? Apresente a ideia mais ambígua. Você é um artista, você é um escritor. A ideia mais estranha, a que parecer ter mais interpretações, é a que prevalece. Então, na verdade, sim, a melhor ideia tal, mas como é que isso se dá? Se dá da seguinte maneira, eu posso apresentar, botar na mesa, isso aconteceu várias vezes com várias pessoas, uma ideia aparentemente muito louca. Só que a maioria ali domina. Se você convencer a 4, acabou. Tem que Você ter leva. coerência narrativa, É. evidentemente. Estamos narrando, estamos falando da indústria cultural. Ninguém lá está fazendo alguma coisa que não possa ser compreendida. Você lida com a narrativa, lida com a originalidade, mas também lida com a narrativa. Essa é a coisa mais legal de trabalhar. Eu trabalho na indústria, todos os projetos. Eu não sou um diretor, um escritor de roteiros de longa-metragem, de projetos pessoais. Ao contrário do Marçal, que tem uma relação de autoria com o Beto, ele e o Beto. A cada vez que ele está escrevendo, o Beto já quer saber. Quando o Beto está filmando, ele vai no set. Eles têm uma relação de amizade que se estende à criatividade. Eu jamais tive isso. Eu entrei em projetos já ganhos antes de eu entrar. Cazuza já estava feito. Carandiru já era um livro lido por 5 milhões de leitores, quando eu entrei no projeto para roteirizar. Então, assim, você dialoga com Deus e o diabo nessa situação. O sujeito compra um livro de 5 milhões de leitores, quer ele fazer 30 milhões de espectadores. Ao mesmo tempo, então tem um diálogo, aquele livro, o que tornou aquele livro um sucesso, mas no filme é outra natureza de linguagem, tem que suprimir coisas e tal. E quais são as diferenças para você, assim, em escrever literatura, roteiro de cinema e roteiro de TV? Nos roteiros, a minha experiência é de abrir e debater minha criatividade com outros caras e chegar a um consenso. No livro, eu faço o que eu quero. O único espaço de liberdade que um escritor tem é na literatura, porque acontece inúmeras coisas. Você vai para uma reunião de roteiro, chega um cara e diz, olha, aquele ator que estava programado foi demitido, joga fora esse pedaço do roteiro. Não quero esse pedaço, essa pessoa não autorizou a sua vida a ser exibida no filme. Embora seja crucial para o seu protagonista herói, se aquele cara não autorizou, um problema jurídico sai da sua narrativa. A narrativa tem que ficar em pé, independente dos problemas jurídicos que acontecem. Então é indústria, você tem que lidar e criar em função dos inputs do mercado. Então o que te dá mais prazer é escrever literatura? Não, onde ninguém me enche o saco para mudar é a literatura. Onde eu faço o que eu quero é a literatura. Agora eu gosto muito de entrar numa mesa com 10 caras pirados, caçando uma narrativa só e administrar essa coisa, eu acho muito bom também. Porque em geral é isso, a gente às vezes passa 4 dias para mover um roteiro do lugar. O cara tem que morrer e a gente não sabe como matar. Aí vem um cara de fora e fala, por que vocês não quebram um copo na cabeça dele? Fala, claro, era o copo que faltava. Então também dá um prazer isso. Né? Dá. Não, tem um prazer. Dá, nisso aí. pra Só, caramba. tá na natureza do objeto. O roteiro é coletivo, eu gosto muito. Precisa de mais gente pra fazer. Cara. A literatura individual é sozinho, você é fantasma. A famosa solidão povoada. Fiz Mas muito teatro. O resto é coletivo, tá na natureza da concepção do cinema, da série, da escrita de roteiro. Você quando escreve, você pode não se preocupar com isso, mas o fotógrafo vai ler o seu roteiro, o ator vai ler o mesmo material, o diretor, o figurinista, o cenógrafo, ou seja, você prepara uma peça que é quase como uma receita de bolo. Ela não é o bolo, o livro é o bolo. O livro você já faz fazendo.
Tá tendo ensaio terminado.